Olá pessoal, eu sou o professor Luciano do componente de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração subordinada substantiva, tá certo? Vamos lá? Então, nas últimas aulas, estamos assim conversando um pouco sobre essas questões de frase, oração e período. Então, dentro desse contexto, hoje nós vamos falar especificamente sobre a oração subordinada substantiva. Vamos ver aqui. São aquelas que possuem uma relação de dependência com uma outra oração chamada de principal. Elas podem exercer a função de termos essenciais, integrantes ou acessórios. Além disso, elas são classificadas de acordo com a função que exerce em relação à oração principal. As orações subordinadas substantivas podem exercer 6 funções sintáticas, que são sujeito, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Então, oração subordinada já está dizendo que subordinada porque ela vai... Se eu digo assim, você é meu subordinado, quer dizer o quê? Que você tem que se referir a mim, que eu sou superior a você, tá certo? Então, subordinada porque ela tem uma relação de dependência com uma outra oração chamada de principal. E ela pode ali exercer, dentro dessa relação, 3 funções, que é de ser essencial, de ser integrante ou de ser apenas acessório, tá? E além disso, ela pode também exercer aí essas funções sintáticas ali dentro desse contexto, tá? Essas 6 funções que vocês estão vendo aí. Vamos lá? Então, as classificações das orações subordinadas substantivas. Segundo a função que exerce no enunciado, as orações subordinadas substantivas podem apresentar-se em 2 formas, reduzidas ou desenvolvidas. Tá? As orações reduzidas não apresentam uma conjunção integrante, ou seja, um termo ali que vai unir ela com a outra oração. E surgem com verbo no infinitivo, outra característica aí, no particípio ou no gerúndio, tá certo? Então, a oração reduzida, ela não vai ter o quê? Essa conjunção integrante e ela vai apresentar o verbo na sua forma ali nominal, na sua forma original, que é no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, como vocês podem ver nesse exemplo. O mais importante é vencer o jogo. Vejam aí que esse verbo vencer está no infinitivo, terminado ali no ER, tá certo? Vamos lá. Então, continuando, nós vamos falar especificamente das orações desenvolvidas aqui ao longo dessas aulas, tá? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas, quando elas são desenvolvidas, tá? Elas são iniciadas por conjunção integrantes, que pode ser o que e o se, tá? Que pensei que ele viesse, ou veja se as luzes são apagadas. Então, ela pode iniciar por conjunções integrantes, ela pode iniciar também por pronomes interrogativos, que, por exemplo, o que, quem, quais, quantas, tá? Por exemplo, ela não soube dizer que horas foi dormir. É um exemplo aí que vocês estão vendo. E também elas podem ser iniciadas por advérbios interrogativos, que é o quando, como, onde, porquê, tá bom? Ela não quis dizer quando vai voltar, ou ela não quis dizer por que mudou de escola. Então, as orações subordinadas substantivas desenvolvidas podem ser iniciadas por conjunções integrantes, pronomes interrogativos e advérbios interrogativos, tá certo? Vamos lá. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dentro aí dessas 6 funções que elas exercem ali sintaticamente, tá? Eu trouxe aqui um fragmento do Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: é claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda e em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. Então a gente pegou ali um fragmentozinho, tá? Para mostrar para vocês, para exemplificar isso aí. Pegamos o início. É claro que a vida é boa, tá certo? Nós temos o é claro como uma oração principal
E o que a vida é boa, como a oração subordinada substantiva com função de sujeito, né? Oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce ali essa função de sujeito, tá certo? As orações, tem um macetezinho aí que eles dão, que é se você trocar essa oração subordinada, né, por isso ou por disso, ela vai ser substantiva. Mas nem sempre esses macetes, eles são funcionais, tá? Mas é uma forma de você saber se é substantiva ou não, tá certo? Aí ele colocou aí, isso é claro. Então, se deu para substituir por isso, então é uma oração subordinada substantiva, tá certo? Só que com função aí de sujeito. Vamos para a próxima. Então, aqui vocês podem ver uma tirinha da Mafalda, que vem um rapaz que tem uma placa dizendo não funciona. E ela, curiosa, vai acompanhando ali, aí ele coloca nesse telefone público, né, escrito não funciona. Aí ela pensa, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Como crítica, como sempre, né. Essa frase que ela diz, né, vamos verificar aqui essas funções, tá? O achei, nós temos aí um verbo com valor de transitivo direto, e o restante, que ela ia pendurar a placa da humanidade, tem a função de objeto direto. Por isso, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá bom? Porque quem acha sempre vai achar alguma coisa, tá certo? Vamos lá. Então, essa frase, lembre-se de que a vida é breve, o lembre-se é a oração principal e o de que a vida é breve é a oração subordinada substantiva. Agora, qual é a função dela aí? Função de objeto indireto. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tá certo? Vamos lá? Então, nós temos aqui um outro exemplo, tá? Para vocês se apropriarem. Você tem certeza de que isso é amor? Você tem certeza, é uma oração principal, de que isso é amor, é uma oração subordinada substantiva, tá? E aí, ela é o quê? Ela é um complemento nominal, vai complementar ali o nome dentro desse contexto aí, tá certo? Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por que completiva nominal? Toda vez que se trata de nome, nós estamos falando de substantivo, tá bom? Tem essa relação aí, substantivo tem a ver com nomes, tá certo? Vamos seguir adiante. Nós temos aqui um outro exemplo. A verdade é que a verdade é que eu sou louco por você. A verdade é a oração principal e que eu sou louco por você é a oração subordinada aí desse período, tá bom? Nós temos aqui a verdade é esse que eu sou louco por você como um predicativo do sujeito, tá bom? Então, oração subordinada substantiva predicativa. As orações subordinadas substantivas predicativas vão exercer o quê? Um valor de predicado do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Predicado, ele tem essa função de revelar alguma coisa do sujeito daquela oração, tá bom? Então, o que ele está revelando aí desse sujeito? Tá? Sempre que for revelando alguma coisa do sujeito da oração, nós temos um predicado. Tá? Uma ação, alguma coisa ali, nós temos um predicado. Por isso, predicativa do sujeito. Tá bom? Vamos seguir. E aqui nós temos o técnico só disse uma coisa, que estava decepcionado. O técnico disse uma coisa, é a oração principal. Depois dos dois pontos, o que estava decepcionado é uma oração subordinada substantiva. Mas o que? Qual, né? É apositiva. Por quê? Porque tem ali uma função explicativa, né? O aposto, ele tem essa função, tá? As orações subordinadas substantivas apositivas, ela possui o valor de aposto, de qualquer termo de uma oração principal. E o aposto, ele é um termo acessório que tem como função explicar, resumir, especificar sobre algo que já foi dito antes. Geralmente, ele é separado por demais
pelos demais termos ali daquela oração, por meio de quê? De uma vírgula, de 2 pontos, parênteses ou um travessão. Nesse caso aí temos 2 pontos. Então, sempre que tiver ali uma oração separada por um desses elementos aí, nós já sabemos que ela é apositiva, tá bom? Vamos para o nosso exercitando. Então, vejam aí, todos os enunciados abaixo correspondem à oração subordinada substantiva, exceto qual? Vamos verificar. Exceto a letra E. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Por que não, a letra E não é uma oração subordinada substantiva? Porque nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, que está restringindo uma informação. Esse que aí é um pronome relativo, que foram, quem que foram convocados, né? Os jogadores, tá certo? Então ali, ó, quando você tira esse que, os jogadores foram convocados, não teve ali uma alteração, né, de sentido, de retomada ali, tá vendo? Por isso que quando ele retoma ali os jogadores, ele dá essa ideia de uma oração, de um pronome relativo, tá? Que restringe aquela oração, tá bom? Aqueles elementos ali, que ela causa aquela dependência, um elemento que foi dito anteriormente, tá? E nos outros não, nós temos conjunções integrantes e que realmente vão causar um complemento dentro daquele termo, tá bom? Então, gente, é isso. Acessem essa aula, assistam novamente, para que vocês sanem as dúvidas de vocês, tá certo? E até mais.